Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o campeonato paranaense, o campeonato paranaense que temos como finalistas o Cascavel e o Furacão e o Atlético Paranaense. Cascavel que surpreendeu. Na fase de classificação, o Furacão ficou em primeiro, como era o esperado, e o Cascavel ficou na sexta colocação. Na verdade, quando se começa sem puxa-saquismo, sem nada, quando se inicia o Campeonato Paranaense, todo mundo imagina que a final será Atlético Paranaense e alguém. Ou pensaram diferente. Poderiam ter até esperança. O Atlético Paranaense pode deixar o Campeonato Paranaense para lá, como já aconteceu. Furacão, em outras épocas, aí deixou o Campeonato Paranaense de lado, ia com o time de aspirantes, coisa e tal. Mas, indo com a força máxima, sem aspirantes, com os jogadores principais, bom, seria muito pouco provável que o Furacão não estivesse na final. Então sabia-se, ou imaginava-se, que o Furacão estaria na final. Quem? Se imaginava talvez o Coritiba, na final, porque é outro clube de Série A, mas sempre, em relação ao Coritiba, sempre paira uma certa dúvida. O Coritiba pode ficar chateada, mas estou falando alguma mentira? Não estou falando alguma mentira. No futebol pode acontecer qualquer coisa. Mas quando você vai pela lógica, você imagina o Furacão na final contra alguém. A princípio você olha o Coritiba. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que foi o Cascavel, que foi o sexto colocado na fase de grupos. Eliminou aí o Operário, Ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo nos pênaltis, acabou se classificando. E o Atlético Paranaense eliminou o Maringá, e estão na final. Primeiro jogo, mano de campo do Cascavel. Teremos esse jogo, eu acho que às 18 horas, se eu não tiver enganado, é às 18 horas, no estádio, se eu não li errado, tá? Me perdoem, a galera sabe que eu acompanho o Atlético Paranaense, mas eu não sou do sul do país, Então o jogo é exatamente às 18 horas de Brasília, não vai ter transmissão para a TV, é muito complicado para mim que está aqui no Rio assistir jogos do Paraná, do Atlético Paranaense. Vai ter no stream, na N Sport, vai ter num outro canal, se eu não tiver enganado, futebolparanaense.tv, @futebolparanaense.tv, vai passar no Estádio Olímpico Regional, mando de campo do Cascavel, às 18 horas. Já tem aí uma previsão, mais ou menos, dos times, de como vai estar os times, tem aí uma estatística, porém, a gente já começa aqui o vídeo, sem hipocrisia, sem puxa-saquismo, sem nada disso. O Furacão é o favorito. Ser o favorito é garantia de ganhar? Não. O favorito é uma análise que se faz, mas que nem sempre o favorito ganha. Exemplo, o próprio Cascavel ficou na sexta colocação e jogou contra os favoritos, que ficaram na frente dele, e ele eliminou. Então, futebol, como falava antigamente, é uma caixinha de surpresa, realmente é. Mas com o pé no chão, o Atlético Paranaense é o favorito. Então é sobre essa primeira partida da final que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cascavel, meu amigo torcedor do Furacão, do Atlético Paranaense, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp,
está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu. Vamos lá, cara. Vamos pegar aqui rapidinho. Já falei, o Furacão é o favorito. O time é melhor. O elenco é melhor. Os jogadores individualmente é melhor. O Cascavel não chegou de paraquedas. O Cascavel fez por onde jogar. Então, não vai ser sopinha no mel. Não vai ser molezinha. Vai ter que se jogar bola. Vai ser difícil para o Atlético Paranaense, mas vai ser mais difícil para o Cascavel. É óbvio que o Atlético Paranaense é mais forte. Tá? Mas tem jogo. Vai ter jogo. Tá? E a gente dando uma pesquisada aí, né? Nos últimos 5 jogos, o Cascavel ganhou 3 e empatou 2. Ou seja, nos últimos 5 jogos o Cascavel não perdeu. E nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense venceu as 5. Então, levando-se em consideração isso, é mais um dado que te diz: o Furacão é o favorito. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Porém, só para lembrar, o Cascavel nos últimos 5 jogos não perdeu. Ganhou 3, empatou 2. Lógico, a gente está falando... isso aí em relação acho que não os mata-matas, porque o último jogo o Cascavel perdeu, acho que perdeu pro Operário, mas o número de jogos, né, do Cascavel, óbvio, você levando em consideração o valor gasto pelo Cascavel com o seu elenco, é sim deixa eu até pegar os números aqui melhor. Aqui, classificação. Pô, saiu. Porra, não entendi nada. Eu botei numa situação, entrou outra aqui. Porra, o computador tá travando. O computador velho é uma merda, cara. Bom, mas vamos continuar lá o dia que esse computador resolver. Os jogos, o Cascavel da fase de grupos ganhou 4, empatou 3 e perdeu 4. Então, na fase de grupos, ele não foi assim tão... Porque se você pegar os últimos 5 jogos na fase de grupos, ele perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Então o Cascavel deu uma patinada, mas quando você vai para as partidas eliminatórias, você pega aqui, deixa eu ver, fase de grupos. Fase de grupos, o Cascavel na última rodada ganhou do Foz do Iguaçu. Depois, nas quartas de final, ele ganhou a primeira do Curitiba de 3-1. Depois empatou com o Curitiba de 0-0. Na semifinal, ele ganhou do Operário. E na última partida, ele perdeu para o Operário. Ou seja, ele teve realmente, nos últimos 5 jogos, eu vi aqui errado, ele teve uma derrota, uma vitória, deixa eu ver mais, um empate, 2. Na verdade, ele teve 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. E o Atlético Paranaense teve 5 vitórias. Então, até pelo número aqui, dando uma olhada de novo, que eu anotei errado, você vê que o Atlético Paranaense é o favorito, até
pelos números. Aí você vai pegar aqui a escalação, né? Você dá uma olhada aqui na escalação do Cascavel. Deve ser André Luiz, Líbano, William Gomes, Rafael Ferreira, César Moraes, Jaci, Pedrinho e Robinho. Robinho é bom jogador veterano, Robinho. Wagner Gomes, Juninho ou Rodrigo Alves e o Gaspar. E o Atlético Paranaense, você pega aqui o time do Atlético Paranaense, que tem as voltas de Canóbio, Vitor Roque, né? Que estavam nas suas respectivas seleções. Temos Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando. Eric, Fernandinho e Vitor Bueno. Davi Terãs, Pablo e Coelho. Ou seja, você pega time por time, você vê que o time o Atlético Paranaense é superior. E na verdade, se você for fazer essa comparação no Brasil, o Atlético Paranaense vai ser superior a muitos times. Agora vamos lá aqui rapidinho o último confronto. O último confronto, o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Cascavel. Foi na fase de grupos. Dando uma olhada aqui, não sei se está certo, estou dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa. Nos últimos 5 jogos, está bem equilibrado. Teve 2 vitórias do Cascavel, 1 empate e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Ou seja, tem um equilíbrio, olhando aqui pelos números, nos últimos 5 jogos entre eles, um equilíbrio de 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Só que de final é outro campeonato. E eu digo o seguinte, final não se joga, final se conquista. E quando se diz que final se conquista, você acaba botando o time que é menos forte com a chance. Por quê? Porque você não precisa jogar bonito uma final. Final você não precisa jogar bonito. Final você tem que, no final, ser campeão. Independente de você. Você pode dar um chute em 2 jogos. Eu gosto disso? Lógico que não. Eu gosto de futebol. Mas a verdade, se você chegou à final, você já jogou futebol. Agora você só quer o título. Então o título independe de você jogar bonito ou não. Você tem que ser eficiente. Deu um chute, fez um gol e não tomou nenhum, você vai ser campeão. Então, isso aí dá uma igualdade. Quer dizer, igualdade não, mas nivela um pouquinho mais. E qual é a chance do Cascavel, na minha opinião? A chance do Cascavel é em casa. É em casa. Porque fora de casa, que é o segundo jogo, vai ser na Arena, é muito complicado. Não é impossível você bater o Atlético Paranaense dentro de casa. Não é impossível você conseguir um empate. Não é impossível. Mas é muito mais difícil do que você jogando em casa. Então, na minha opinião, a chance do Cascavel, pensando em título, é conseguir. E quando eu digo esse resultado, pode ser uma vitória mínima. No ruim, um empate. No ruim, um empate, que você leva uma aspirada para o segundo jogo. O que não pode o Cascavel é perder em casa. Se o Cascavel perder, aí, irmão, vai ficar quase que impossível virar na Arena. Então, o jogo do Cascavel é o primeiro jogo. Ele tem que ganhar o primeiro jogo ou pelo menos empatar. Para ir para o segundo jogo com algum tipo de chance. Mesmo que seja uma chance de levar para os pênaltis. Tá? Então, cara, esse primeiro jogo é o jogo da vida do Cascavel. O jogo da vida do Cascavel não é o segundo, é o primeiro. Porque se ele não conseguir o resultado no primeiro, o segundo não vai valer mais nada. Então, cara, um jogo muito interessante, onde o Cascavel tem certeza que vai dar a vida, vai dificultar demais, vai fazer de tudo para dificultar, vai fazer de tudo para não deixar o Atlético Paranaense ganhar, isso que é o mais importante. Cara, para mim vai ser um jogo equilibrado. Para mim o Atlético Paranaense é o favorito, mas para mim esse jogo tem cara de empate. Para mim esse jogo tem cara de empate. O Atlético Paranaense não vai querer levar uma derrota para casa. O empate do Atlético Paranaense também não está ruim. Está ótimo, porque ele vai decidir em casa. Então eu vejo esse jogo como um empate.
Cascavel e Atlético Paranaense empate. Eu acho que até com gols. Um empate com gols eu acho que cai para esse jogo. Mas, óbvio, você olhando a condição técnica do time do Atlético Paranaense, ele é o favorito. Mas eu vou de empate, porque para mim o jogo vai ser muito complicado para os dois lados. E o Cascavel vai dar a vida nesse primeiro jogo para ter condições de sagrar-se campeão do segundo. O Atlético Paranaense é óbvio, vai querer ganhar. Mas, se não perder, sabe que o segundo jogo em casa, aí o buraco é mais embaixo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!